É possível que na sua carreira como programador Java você construa programas para serem rodados em outros países e utilizados por pessoas que falem idiomas diferentes do seu. Nessa aula, vamos aprender como internacionalizar o seu programa, ou seja, como fazê-lo adaptável a essas variações de regiões. E a internacionalização, ela começa a partir de uma localização, que define língua, país, costumes de um determinado local. Então, para essa aula, vamos começar construindo uma classe chamada datas3, com o método main. Vamos internacionalizar as nossas datas. Então, para isso, construa um novo calendário. Defina uma data nesse calendário. E a partir desse objeto, recupere um objeto do tipo date para que a gente possa formatar esse objeto. Vamos utilizar aqui o nosso dateFormat para formatação de datas. E eu vou chamar aqui um dateInstance com o estilo completo. Tudo isso aqui você já aprendeu na aula passada. Então, o nosso formatador tem o método format para formatar as nossas datas. E aqui, quando nós executamos essa formatação, nós temos o resultado. Terça-feira, 12 de fevereiro de 1980. Esse é o formato que uma pessoa que está no Brasil e fala a língua portuguesa entende. Agora, se porventura você estiver em um outro país, por exemplo, nos Estados Unidos, isso aqui provavelmente não vai ser compreendido pela maioria da população. Então, é para isso que existe o objeto locale. E qual é o locale que ele utilizou aqui? Claramente foi o locale que indica o país Brasil e a língua portuguesa. Mas como é que ele recuperou esse locale? Existe o locale padrão, que eu posso recuperar a partir da classe locale pelo método getDefault. Esse método ele vai recuperar, de acordo com o meu sistema operacional, de acordo com a localização do meu computador, ele vai recuperar essa localização. Para quê? Para que o meu programa Java possa se comportar da melhor maneira. Olha que interessante, como é inteligente essa estrutura da linguagem Java. Você também poderia construir o seu próprio locale. Se eu quisesse construir um locale para o Brasil, imagina que a gente não estivesse no Brasil e eu quisesse definir o meu próprio locale. Você pode construir o seu objeto locale desde que você saiba os códigos para a língua e para o país da sua localização. E como é que eu posso descobrir esses códigos? Esses códigos são especificados pela ISO 639, quando eu estou tratando de língua, e pela ISO 3166, quando estou tratando de país. Então, se você quiser conhecer uma lista completa de línguas ou de países, procure por esses padrões na internet. Faça uma pesquisa aí no Google, ISO 639, para encontrar uma lista de códigos de língua e ISO 3166 para encontrar uma lista de códigos de país. Esses códigos são formados por 2 caracteres. Então, no caso da língua portuguesa, o código é PT, de português. E o código de país Brasil é BR em letra maiúscula.
Então, isso aqui retorna para a gente a localização do Brasil, né, e da língua portuguesa, que eu poderia utilizar dentro do nosso método getInstance. Então, vamos apresentar aqui como seria a utilização desse nosso formatador para a localização do Brasil. Bastaria informar aqui, no segundo parâmetro desse getInstance, o nosso loqueio. E, no caso, é o loqueio Brasil. Então, vamos ver o formato. Novamente, é o mesmo formato, né? Porque essa localização representa a nossa localização default. Tudo bem, então vamos ver outras localizações. Eu quero, por exemplo, a localização para a Índia. Lá na Índia, fala-se o hindi. E o hindi, o código dele é HI. E para o país Índia, o código é IN em letra maiúscula. Então, agora, enquanto eu tenho aqui a formatação para o Brasil, vamos ver agora a formatação para Índia. Será que é diferente essa formatação? Bem diferente. Inclusive, eu nem sequer tenho os caracteres indianos para poder representar essa data. Agora vamos ver aqui outras localizações. Por exemplo, uma mais comum, a dos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, nós temos inclusive constantes dentro do objeto loqueio para esse país. Então, loqueio.us, eu tenho o loqueio dos Estados Unidos. Ou USA. Para quem estiver nos Estados Unidos, fica mais fácil. Então, vamos ver aqui. Vamos aplicar esse novo loqueio no nosso formatador. Vejam como o formato ficou diferente agora. Aqui está a mesma data formatada para o português, para o hindi e agora para o inglês. Tuesday, February 12, 1980. Vamos ver outras datas ainda. Por exemplo, para o Japão. Como será que é? Japan. E aqui está o resultado. Um pouco diferente também. Alguns desses caracteres eu não tenho aqui para poder reconhecer. E só mais um. Vamos ver aqui no formato italiano. Vamos colocar o país aqui, Itália. E aqui está a nossa data representada em italiano. Então, é assim que a gente utiliza o objeto loqueio para internacionalizar datas no processo de formatação. Tá? Mas você poderia utilizar esse objeto para preparar o seu aplicativo, né, para várias regiões, vários países. Então, essa aqui é apenas uma breve introdução
sobre internacionalização em Java. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.